Estamos ao vivo. E... Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um dia da Maratona TCC Corujão. Aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada para preparar o seu TCC em 21 dias. Eu sou Hamilton Viana e hoje o tema da nossa live é como eu devo escolher o tema para o meu TCC. Esse é um negócio muito interessante, porque os alunos sempre começam escolhendo o tema para o TCC e não é a melhor forma, acredite. Quem está falando para você é alguém que já viu muita gente errar escolhendo o TCC. O que você precisa, na verdade, o tema do TCC é muito importante, mas antes do tema, você precisa escolher uma pessoa que vai cuidar desse tema, que vai adotar aquele tema como se fosse filho dele. E melhor ainda, ele não vai nem adotar, ele tem aquele filho, eventualmente ele vai parir aquele filho, porque é um filho que está guardado na cabeça dele. É o seu orientador. Então, antes de escolher o TCC, você precisa escolher o orientador. Nossa, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Imagina você que uma pessoa que é muito legal com você, você pede para ela ser o seu coach financeiro, e o cara está quebrado de grana, o cara está devendo para todo mundo, o carro dele foi preso, o cara está mal total de grana. Não é, de fato, a melhor pessoa para poder ser o seu coach financeiro. Mas ele aceita porque ele gosta muito de você. Você acha que você vai ter o melhor resultado? Não. Então, o que acontece muitas vezes é que os alunos acabam escolhendo o seu orientador não pelo conhecimento que ele tem, por outros fatores, mas o principal fator que eles acabam utilizando como chave para escolher o orientador é se o cara é bacana ou não. Cara, eu tive uma orientadora no mestrado e depois ela foi a minha orientadora também no doutorado. E ela é uma orientadora muito dura. Eu não estou dizendo que ela é antipática, não, ela é dura, cara. Ela pegava no pé, ela era dura, dura, dura. E foi a melhor orientadora que eu poderia ter tido. Por quê? Porque, cara, a mulher conhecia muito daquele assunto. Muito, 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 muito mesmo, né? E foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, foi ter escolhido aquela professora dura para ser a minha orientadora. E é assim que você vai fazer. Você vai escolher o seu tema, não pelo tema que você mais gostaria de trabalhar, até porque, cara, sabe, às vezes não dá para você fazer isso. Então, entre escolher um tema que você gostaria de trabalhar, que sempre foi o seu sonho, trabalhar com aquele assunto, né? E escolher um outro tema cujo orientador é expert, putz, muito melhor. Então, o que você vai fazer? Se você gosta tanto assim daquele professor, você gosta tanto assim daquela professora, se ela sempre foi muito simpática, se ela sempre tirou todas as suas dúvidas, se ela sempre foi camarada, eventualmente se eles até saíram com vocês para tomar cerveja, enfim, para jantar, para comer uma pizza, né? Aquele professor que é easygoing, que sai com todo mundo, que, cara, é um cara enturmadão, né? Aquela professora enturmadona, tal. Se você quer fazer isso, você tem que descobrir, então, quais são os temas que ela trabalha, quais são os temas que aquele professor trabalha, onde é que eles publicaram, que tipo de assunto eles publicaram, quais foram as revistas, quais foram os trabalhos que eles já orientaram, se eles já tiveram algum orientado de mestrado, de doutorado, ou até mesmo os orientados de TCC, e descubra quais são as linhas de pesquisa que esses professores, que o seu professor, que a sua professora do coração trabalha. Porque assim você vai ter uma pessoa. Quando eu falei, lembra que eu falei no começo aqui, alguém para adotar
você não vai precisar pegar alguém para ele adotar um filho. Cara, esse filho, esse assunto já é dele, esse assunto já é dela. Então, o que você vai fazer é falar assim: olha, eu quero dar papinha para esse seu filho, eu quero ser o babysitter desse seu filho, eu quero cuidar desse seu filho, eu quero, enquanto você está trabalhando, enquanto você não pode olhar para ele, eu vou fazer isso para você. É isso que você tem que ser. Você precisa ser, eu vou até anotar isso, cara, porque olha que ideia legal, né? Você precisa ser o baby sitter do seu orientador, da sua orientadora. Por quê? Porque esse filho, essa ideia, esse tema que ele já trabalhou com os alunos, como é que funciona esses temas? Deixa eu abrir um parênteses aqui. O professor tem um determinado tema. Eu vou pegar um tema da engenharia de materiais, né, que foi a área mais específica que eu trabalhei, que eu trabalho ainda. Então, imagina que ele queira desenvolver um novo polímero que, sei lá, que de repente não é que é um polímero onde o vírus o coronavírus não adere naquela superfície. E ele tem um tratamento superficial que, se o coronavírus bater lá, ele morre, ele explode. Tá? Vamos imaginar que seja isso. Ele, lógico, ou muito provavelmente, ele não desenvolveu esse tema ainda, ele não fez nenhum trabalho baseado nesse tema. Por quê? Porque ele não teve tempo. Né? Esse filho está lá, essa ideia está lá na cabeça dele e está anotadinha no caderno dele de ideias para fazer quando aparecer um bom orientado para cuidar dessa ideia para mim. Então, quando aparecer isso, é que ele vai dar esse filho e pedir para a pessoa tomar conta, para desenvolver aquele tema. Mas ele já teve outros assuntos relacionados com aquele polímero. Ele já fez um trabalho de iniciação científica, aí esse trabalho de iniciação científica deu alguns resultados, depois virou um TCC. Aí esse TCC, pô, foi legal, teve um bom desenvolvimento, aí ele avança, ele aprofunda um pouco mais, aí vai fazer um mestrado, e depois vai fazer um doutorado, enfim, ele vai avançando naquele, usando sempre como base aquele polímero, né? Então, o que você vai fazer é se oferecer para ele, e você vai antes pesquisar quais foram os assuntos que ele já trabalhou, certo? Você vai começar procurando os assuntos que ele já trabalhou, e a partir daí você vai fazer algumas propostas para ele. Você vai tentar dar uma incrementada nisso. Você vai olhar para aquele filho dele e falar: olha, seu filho, talvez ele precisasse um pouco mais de proteína como alimentação. Então, deixa eu propor aqui ó, uma alimentação de proteína. Ah, mas aí o cara é vegano. Então, você já vai falar, vai fazer uma proposta de proteína animal, de proteína vegetal, um misto das duas, entendeu? Você vai colocar algumas propostas para ele. É assim que você escolhe o tema. Você escolhe o tema, mas, na verdade, você traz junto o seu orientador. Né? É assim que você começa escolhendo o seu tema. Então, como eu já falei, um erro clássico que os alunos cometem é justamente escolher o orientador só pelo mais simpático. Às vezes, você nem sabe se aquele orientador, de fato, tem um repertório bom, grande o suficiente para poder orientar vários trabalhos na profundidade que você precisa. E aí o que vai acontecer? Vai ser uma orientação meio capenga. Né? Ele não é o especialista naquele tema, ele não trabalhou com aquele tema, então ele vai meio que aprender junto com você. De verdade. No final, até pode chegar a um trabalho médio, mas você vai levar muito tempo. Você vai gastar muito tempo, porque você e o seu orientador, você e a sua orientadora estão aprendendo juntos. E não é esse o melhor caminho. Você tem que pegar um cara que já manja pra caramba daquele assunto, ele vai dar uma pitada ou outra, você vai contribuir com ele, vai trazer alguns insights, ele vai ajudar você a desenroscar aquilo, a sua equipe, né, vai ajudar, vai trazer os insights e ele vai ajudar a equipe a desenroscar e avançar naquele tema. É assim que vai fazer. Não é, de fato, escolhendo pelo mais simpático. Tá, mas como é que eu faço, então, para descobrir, né? Eu preciso saber a história do meu orientador, eu preciso saber
qual foi a vida pregressa da minha orientadora, o que, ou da potencial orientadora, aquela professora que eu gostaria que fosse a minha orientadora. E aí, vou falar uma coisa que você não vai esperar montar a equipe para fazer isso. Você já vai, você é o cara, você é a pessoa que está tomando a iniciativa de tudo isso. Você é a pessoa que está mais preocupada, que está mais focada em fazer o seu TCC. Você ainda nem tem equipe, suponha que você ainda nem tem equipe. Então, você, quando for montar a equipe, você já vai vir com um pacote pronto. É mais fácil até trazer as pessoas para você. Ó, já tem orientador, já tem o tema, já tem isso, já está aquilo, precisamos de uma pessoa. A gente vai falar disso, vai ter uma live sobre equipe de TCC, né? Todo dia às 22h22. Lembra disso. E aí você, junto com essas informações todas que você vai coletar da vida pregressa do seu orientador, da vida pregressa da sua orientadora, você vai preparar a estratégia para desenvolver, para mostrar para ele uma bandeja de opções de temas de TCC para trabalhar. Mas todos esses temas são temas que estão intimamente relacionados, que são sequência de assuntos que ele já trabalhou. Preferencialmente, você vai pegar os mais recentes, né, que é a coisa que está mais assim. Não sei, você pode fazer, pegar um mais recente, pegar um de médio prazo e um mais lá atrás, que ele começou e, de repente, não deu para avançar, mas aí você acha também que é um assunto legal. E, lógico, você vai ver todos esses assuntos e vai escolher aqueles, vai elencar ali 5 assuntos que são mais bacanas, que você também gostaria, né, que você tem alguma afinidade com ele, ok? E, a partir daí, você monta a estratégia. Como é que você faz para descobrir a vida pregressa dessa professora que você quer que seja sua orientadora? Cara, o pai de todas as informações. Você começa pelo Google. Vai lá, digita o nome da professora e vê o que aparece. A partir daí, você começa a navegar, começa a procurar as informações, vai vendo os links, vai vendo os trabalhos que ela publicou, vai lendo os trabalhos que ela publicou e faz isso rápido, né? Faz isso rápido, porque se ela é uma professora que tem todo esse potencial para orientação, a chance de que mais alunos, que mais grupos procurem essa professora para que ela seja sua orientadora, procurem esse professor para ser orientador, a chance de muita gente procurando é grande. E quem chega primeiro leva, porque ele também não vai orientar todos os grupos da sala. Ele deve ter um limite lá de 2 grupos, 3 grupos para orientar, senão a orientação também não sai legal. Desconfie daquele professor que você fala com ele, professor, você poderia me orientar? Ah, eu já tenho 28 trabalhos, eu vou pegar mais um. Cara, como é que alguém consegue orientar um número grande de trabalhos? Não vai sair legal, né? Não vai ter uma frequência de reuniões, uma frequência de encontros, de sessões de correção boa. Ou se tiver, o cara só faz isso. Ele também não tem um outro trabalho, não tem o tempo dele de pesquisa. Então, como é que é isso? Né? É muito estranho isso. Desconfia da situação. Tá? Desconfia da situação. E não desconfie do contrário, aquele professor que ninguém pediu. De repente, aquele professor é o mais fechadão, é aquele que não sai para tomar cerveja com os alunos, mas procura ver a vida pregressa dele, vê o que ele já publicou, vê quais são os trabalhos que ele orientou, vê como é que foi, né? Qual foi o resultado. Ah, o cara orientou só 2 grupos. Aí você vai ver a nota lá, a ata da apresentação da banca de TCC, 10 com louvor. Pô, cara, que isso? Esse cara fez um pulo trabalho legal junto com os alunos, né? O orientador, ele está mais ou menos como técnico de futebol. Quando o time ganha de goleada, o time que é bom, o centroavante que é legal, o goleiro que defendeu tudo, mas ninguém fala do técnico. Aí quando o time perde, aí é o técnico que é o culpado, né? A gente não pode fazer isso. O orientador é um cara fundamental e ele tem um papel fundamental numa etapa que é fundamental, que é importantíssima, que é aquele período de 3 horas
onde você vai fazer a sua apresentação. É lá que o seu trabalho, o trabalho da sua equipe, do seu time, tudo aquilo que vocês, cara, deram sangue para fazer, nessa hora, nessa sessão de 3, 4 horas, depende do lugar, que o seu trabalho vai ser julgado. Então, o papel dele aí é fundamental. Acredite no que eu estou falando para você. O papel dele é fundamental. Então, nada mais adequado que ele meio que fizer a proposta do trabalho, do tema de trabalho para você. Ele não vai fazer isso. Na verdade, o que vai acontecer é que você vai mostrar para ele os temas que ele já trabalhou, cara, com pouca possibilidade dele querer escolher um tema que não tem nada a ver. E se ele escolher também, legal, vai embora, né? Vai embora. Aceita e começa a fazer o trabalho. Então, você vai procurar, né, do orientador, da orientadora potencial que você quer, você vai procurar, começa pelo Google, né, começa pelo Google e vai procurando as informações, coloca o nome dele, vai procurando, vendo tudo que ele fez, tá? E aí, como é que você vai depois chegar para esse orientador e fazer essa proposta para ele? Primeiro, né, seja rápido, porque vai que um número grande de grupos já foi falar com esse orientador, ele já está orientando, você vai perder a oportunidade porque você ficou muito tempo para pensar o que você ia fazer. Já vai e já fala direto com ele, já conversa direto. Mas não vai assim de mão abanando, não vai encontrar com ele no corredor, falar, você quer ser meu orientador? Por que você está pensando? Não, qualquer coisa, qualquer tema. Pô, na cabeça dele, que o cérebro dele, pelo menos a parte inconsciente está pensando, pô, ele quer qualquer orientador, ele quer qualquer tema, qualquer orientador, qualquer tranqueiro, já estou meio atrasado, tem que pegar qualquer um. E aí? Né? Não é uma boa forma de começar essa relação com o seu orientador. Então, você vai fazer toda essa pesquisa que eu falei, você vai ver o que ele já trabalhou, vai procurar esses temas, vai fazer uma pesquisa sobre esses assuntos, né? E já vai com alguns artigos, e já vai, leva lá uma bandeja para ele com 5 temas, com 3 temas, no mínimo 3 temas, né, para ele escolher, e é assim que você vai conversar com ele. A partir do momento em que ele vê que você fez essa lição de casa, que você teve a preocupação de pesquisar a vida dele, a vida acadêmica dele, né, de pesquisar os trabalhos que ele já fez, de ler os trabalhos que ele publicou, de ler os trabalhos que ele orientou, de selecionar alguns temas, de dar uma aprofundadinha nesses temas, pegar lá 3, 4, 5 artigos sobre cada um desses temas e levar para ele já com uma proposta meio, sabe, bem draft mesmo, bem rascunhão, para começar a conversa. Pô, não tem como, cara, não tem como esse orientador não aceitar fazer a sua orientação. Essa orientadora vai, nossa, vai gostar muito de trabalhar com você, porque você já deu indício de que você é uma pessoa séria, né, de que você, de fato, está íntegro nas suas relações. Você está lá, está inteirão, está inteirona lá, preocupada em fazer um bom trabalho, fazer um negócio bem bacana junto com essa professora, junto com esse orientador que já trabalhou com outros alunos, com outros grupos e teve resultados bacanas. É mais ou menos como aquele técnico. Ah, ele nunca treinou o meu time, mas, pô, ele treinou aquele time, foi bem pra caramba, o time foi campeão. Aí treinou outro time, pô, os caras chegaram na final. Aí treinou outro time, pô, foi campeão da Libertadores. Nossa, fantástico, né? O cara já tem um histórico legal. Então, diferentemente até do time de futebol, né? Às vezes o técnico do time de futebol conhece muito taticamente, mas o time não está em boas condições financeiras, então acaba não podendo investir muito em jogador. E ele, enquanto professor, ela, enquanto professora, orientadora, ela não está tão presa a recursos, né? É mais conhecimento, é mais a rede que ele tem de conhecimento de outras universidades, de indústria, porque isso facilita muito. Você precisa também levar em conta
o seu orientador, a sua orientadora, estou falando do orientador, mas é o potencial, né? O potencial orientador, a potencial orientadora que tenha uma rede que já trabalhou ou que ainda trabalha em indústria. Não só aquele orientador puro de faculdade, que só trabalha em universidade, não desmerecendo, e não tem nada contra. O grande diferencial é que quem está na indústria, a indústria tem mais recursos, tem mais laboratórios, e dificilmente alguém que trabalha numa indústria conhece só o pessoal daquela indústria, aquela. Não, no mínimo, aquela indústria tem outros pontos, outros sites, né? Tem em outras cidades, em outros estados. Essa empresa fornece produtos para outras empresas, essa empresa compra produtos, compra matéria-prima de outras empresas. Então, toda essa rede que está antes e que está depois, ele conhece. E esses caras, essas empresas, outras, né, parceiras, elas têm laboratórios também, elas têm equipamentos, e tudo isso pode te ajudar muito na hora da obtenção de amostra de matéria-prima, de equipamento para processar as suas amostras, para processar o seu material, para fazer testes, para fazer medidas. Às vezes, um laboratório biológico, né, sei lá, uma grande farmacêutica, aí você conhece alguém, o seu orientador, a sua orientadora conhece alguém ou trabalha numa grande farmacêutica. Cara, olha o quanto de coisa ela pode fazer, medicamento, pode arrumar amostra, pode fazer teste biológico, pode fazer teste de estabilidade, né? É um universo que é muitas vezes, sabe, 1000 vezes maior que o universo que a gente tem dentro da universidade. E não é limitação, né? A universidade, pensa, a fonte dela, se é uma universidade particular, vem ali dos alunos, está restrito ali. É difícil fazer parceria com outras indústrias, né, com indústrias, com comércio, é difícil fazer isso, porque a coisa não é tão ágil assim. Na indústria, não, o cara, opa, acabou essa matéria-prima, quem tem? Ah, procura, liga para o cara, ó, você tem essa matéria-prima? Tem, pum, já está feita a conexão, já está feita a conexão, é coisa de 1, 2 dias, a coisa já está pronta, já está conectada. Então, essa rede, ela é muito ampla. Né? Ter alguém que está inserido nessa rede é fantástico. Se a sua professora é uma professora que conhece, nossa, cara, sabe, ela é da indústria, tem relação com a indústria, já trabalhou e ainda mantém as portas abertas, é fantástico isso. Então, isso tem um peso que você não imagina, mas a pessoa é muito chata. Eu chamei uma vez para a gente tomar cerveja, e essa turma toda, e ela não quis ir. Ah, e daí? Né? E tomar cerveja, você vai melhorar seu TCC, vai fazer o nível do seu trabalho ser maior, vai facilitar a sua vida depois que você concluir o TCC, vai te dar uma boa nota, vai abrir rede para você. Não, não vai, ela só não foi tomar cerveja aquele dia. Vai saber, estava gripada, tinha que chegar mais cedo, porque a babá estava ocupada. Não sei, cara, né? Você pode estar certo que quando acabar o seu TCC, vai ter uma sessão de comemoração, né? E aí é o dia de convidar a sua orientadora, de convidar o seu orientador para comer uma pizza, para tomar uma cerveja, para sair com a equipe toda e mais os familiares que foram assistir. Então, esse é o dia, não vai ficar preocupado com isso, entendeu? Então, perceba que, às vezes, a chave que a gente escolhe para ser a chave principal de seleção do professor, da professora que vai ser a sua orientadora, o seu orientador, ela está errada. Você não tem que começar pelo mais. Você não tem que pensar no tema, eu quero falar sobre o processo de fabricação de CD, porque eu gosto muito de CD, eu tenho um CD player, eu gosto de música, vinil eu não gosto, eu gosto só de CD mesmo, e então eu vou fazer isso. Aí o cara mais simpático da sua vida, você vai lá e fala com ele. E aí o professor nem é o professor de, sei lá, de engenharia de materiais, ele é um professor de economia, ele é um professor de administração, que não conhece daquele processo, mas ele fala, é um tema legal. Pô, ninguém está falando que o tema não é legal, mas o cara não conhece daquilo. Como é que ele vai poder orientar você de forma adequada? Como é que ele vai saber quais são... E não é só aquela orientação, sim, abaixei 3 artigos, 3 filmes lá no YouTube, e eu já sei como faz CD.
Você acha que no filme do YouTube tem escrito todos os pulos do gato? Quais são os possíveis problemas que podem aparecer no processo de produção de um CD, de um material polimérico daquele lá? De jeito nenhum. Ali o cara só vai colocar a parte bonitinha do processo, mais ou menos o que está no livro. Então, quando você pega alguém que não tem conhecimento, que não encostou a barriguinha na bancada, que não queimou o dedo na máquina, né? Ele não sabe como solucionar os problemas que podem aparecer. E você acha que não vai aparecer nenhum problema durante a produção do seu TCC? Lógico que vai. Problema é o que mais aparece. Problema é a solução. Que legal que aparece o problema, porque aí você é obrigado a encontrar uma solução. Fazendo um paralelo agora com essa época da quarentena, como é que você acha que as escolas, as faculdades vão sair dessa? Vão sair muito mais fortalecidos, né? E sair fortalecidos por quê? Porque elas vão perceber que é possível, com algumas adaptações, porque a gente não estava acostumado com esse processo, com algumas adaptações, aumentar a quantidade de aula que é feita online. Você prepara a aula, de repente você tem até mais recursos, porque, por exemplo, eu trabalhei em uma universidade que, para usar os recursos de multimídia, era um parto, porque tinha tanta gente, não tinha recurso suficiente, então você não podia sempre usar aqueles recursos. E quando você prepara a aula na sua casa, você tem outros recursos. A internet que eu estou usando aqui é uma internet super legal. Na faculdade não tem nem internet no cabo, né? Tudo Wi-Fi, e aí cai muito a velocidade da conexão. Todo mundo está lá com o celular consumindo aquela banda. Então, veja, quando você está em casa, lógico, tem que fazer alguma adaptação, né? E aí, é, fazer essas adaptações traz um conhecimento muito grande para todo mundo. O mundo certamente vai sair diferente dessa quarentena, dessa pandemia do coronavírus. E aí, aproveita você também para sair diferente. Primeiro, você está arrepiando mesmo o seu TCC, porque a hora que voltar, cara, vai ter tanta readaptação que eu não sei como é que vai ser o final desse ano, não. Eu tenho um irmão que está morando nos Estados Unidos e lá o semestre termina em junho. Pelo menos até o final de maio eles ainda estarão em quarentena. Mal começaram as aulas e o cara já está de quarentena, não sabe como é que vai ser. A hora que voltar, se voltar no comecinho de junho, ele vai ter assim o quê? Vai ter 15 dias, 3 semanas para terminarem as aulas. E como é que fica? Ah, vai avançar bom, enfim, vai ter um monte de adaptação. Então, você precisa também ter do seu lado, ter alguém te orientando que esteja apto para fazer essas adaptações. Porque no decorrer do seu trabalho, você vai planejar aqui, vai aparecer um obstáculo, e aí você faz o quê? Você pula ou você vai embora? Sai de lado e desiste? Né? Não pode, você tem que ter alguém que faça a escadinha para você pular esse obstáculo, para você poder avançar no seu trabalho, para você aprender com aquela barreira, aprender com aquele problema que apareceu. E você pode estar certo, que quem trabalhou, né, ou quem trabalha ainda em indústria, como o nível de variação de assuntos é muito maior, ele teve muito mais problema para cuidar, ele aprendeu muito mais, então ele tem mais agilidade para saltar desses obstáculos. A escala dos problemas é muito maior. O cara que está trabalhando numa máquina que produz 2 toneladas por dia, ele não pode, cara, não dá para, tem que ser rápido. Começou a dar problema na máquina. Peraí, deixa eu pensar aqui, eu vou ver uns artigos, eu vou pensar, vou fazer uma reunião, daqui a 15 dias vai ter uma reunião, então nós vamos discutir isso no comitê, vou montar um comitê, e, cara,
quebrou a fábrica, né? Porque 2 toneladas por dia, você ficar 15 dias, são 30 toneladas. Imagina o custo desse negócio, imagina o prejuízo desse negócio. Não é só produto que você deixou de vender, é matéria-prima que você queimou, é salário que você pagou do pessoal. Então, esse cara tem que ser muito rápido, muito ágil para poder para encontrar soluções. Ou para o negócio e vamos rápido encontrar a solução, então você não está gastando a mais, mas você está deixando de vender. Então esse cara tem pressão o tempo todo, né? Essa professora, ela tem pressão o tempo todo. Ela está sempre ligadona para fazer as coisas. E é bom ter uma pessoa assim, porque não é tempo que está te preocupando. Lógico, vamos falar na qualidade. A qualidade não se discute, né? Tem que ter um mínimo de qualidade no seu TCC. Se é tempo, você precisa de uma pessoa ágil para estar do seu lado, para estar como seu coach, como seu técnico, como seu orientador, para te ajudar a fazer com que esse trabalho aconteça o mais rápido possível e com um nível de qualidade top. Quanto mais rápido você fizer, e aproveita, cara, aproveita esse período de quarentena, né, que você não está tão atarefado, pelo menos o deslocamento. Pensa assim, de manhã você gasta de meia hora a 1 hora, na melhor das hipóteses, para ir para o trabalho. Depois, para sair do trabalho e para ir para a faculdade, você bota mais 1 hora. Depois, para sair da faculdade para ir para casa, então são 3 horas, pelo menos, que você não está gastando. Sem contar que você está comendo uma comidinha em casa, sem contar que você está jantando, porque quando você está na faculdade você não janta. Então, aproveita todo esse cenário que se criou, para de reclamar e dá uma arrepiada no seu TCC. Você já sabe como escolher o seu tema, que é um dos primeiros passos. Você já sabe como seu orientador. Ah, mas eu não encontro orientador. Cara, ninguém está encontrando ninguém. Eu encontro minha mulher porque a gente mora junto, mas meus filhos eu não estou vendo. Cada um mora num canto, eles estão lá em home office, eu estou aqui em home office, e a gente se fala, eu ligo, WhatsApp, você faz isso com o seu orientador, conversa com ele, não seja invasivo, né? Manda um WhatsApp, professor, que hora eu posso, professora, que hora eu posso ligar para você para a gente conversar? Que hora a gente pode fazer uma call? Que hora a gente pode usa o Zoom, usa o Skype, usa o Facebook, o FaceTime, enfim, se vira, né? Mostra aí que você também tem adaptabilidade, que você consegue ser adaptável às soluções, aos problemas e achar soluções rapidamente. Então, você já sabe como é que você vai fazer nessa etapa importantíssima, que é o início. Cara, você tendo o tema e tendo o orientador, nossa senhora, eu diria que mais da metade do seu trabalho já está resolvido. O resto é seguir o que ele fala, é seguir o que ela fala, é entregar mais do que você deveria entregar para ele, né? Faz lá o over delivery, entrega muito mais do que você prometeu. A gente vai falar disso em uma das próximas lives. E você vai ver que vai dar muito certo essa história. Muito, 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 muito certo. Eu espero você de segunda a sexta, às 22h22, aqui na live do TCC Corujão, onde a gente fala das estratégias para você preparar o seu TCC em 21 dias. Hamilton Viana, um grande abraço, se cuida, isolamento social, cuide das pessoas que você ama, e eu te vejo amanhã na nossa live. Um grande abraço e que a força esteja com você.